O cancro do pâncreas é a terceira neoplasia maligna do sistema digestivo mais frequente em Portugal, logo após o cancro do cólon e o cancro do estômago. Estima-se que surjam anualmente cerca de 1.400 novos casos e o número absoluto de mortes por causa deste cancro duplicou nos últimos 25 anos. No Dia Mundial desta doença recebemos Marília Cravo, da direção da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda à edição da manhã. Que explicação é que existe para um aumento tão grande nas últimas 2 décadas do número de casos de cancro do pâncreas? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Quer dizer, o número de casos de facto tem vindo a crescer e também pode ser um aumento real da incidência e isso está em relação, é um dos cancros que está em relação com o aumento de peso, com a obesidade, com o sedentarismo, com os hábitos alcoólicos, tabágicos e por isso na linha de muitas outras neoplasias, nomeadamente... Tem a ver com os comportamentos de risco, que são cada vez maiores. Exatamente, mas também nós diagnosticamos mais, por isso a evolução tecnológica, os métodos de imagem, e isso é uma coisa boa, porque cada vez diagnosticamos mais, provavelmente em fases mais precoces, mais tratáveis e por isso com melhores resultados. Eu também acho que esse aumento prende-se um bocadinho com isso. Doutora, ainda assim, e apesar dessa perspectiva menos negativa que acabou de referir aqui agora, a verdade é que mais de metade dos casos surgem já num estado avançado. Isso mostra o quanto é difícil o diagnóstico? De facto é, porque muitas vezes em estadios precoces o diagnóstico do cancro do pâncreas é muito difícil. É um órgão que está atrás, junto às costas. As primeiras queixas que se prendem com o diagnóstico numa fase mais precoce da doença, muitas vezes são muito inespecíficas. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o órgão que pode dar dor, por isso as queixas em geral é ou uma dor muito inespecífica e por isso acima de 50 anos uma dor persistente deve levar o doente ao médico e um índice alto de suspeita. Se uma ecografia não chegar a avançar para outros métodos. Outro quadro também ainda frequente e que deve estar alerta são os diabéticos. Uma diabetes recente diagnosticada no indivíduo acima de 50 anos deve levar o clínico a fazer um método de imagem para excluir isso. Outras vezes, por exemplo, é um indivíduo que já é diabético há alguns anos e, em geral, a diabetes está associada a excesso de peso e, por isso, o seu médico sempre aconselhou perder peso, fazer exercício para melhor controle da diabetes e, a certa altura, o indivíduo diabético há 10 anos, ou coisa do género, começa a perder peso, tem uma diabetes mais difícil de controlar. Isso é um sinal vermelho, uma red flag para um cancro do pâncreas. Finalmente, o quadro que é mais aparatoso, porque a maior parte dos tumores são na cabeça do pâncreas, onde passa também a via biliar. E aí o doente pode aparecer com icterícia, com urina escura e, mais rapidamente, esse quadro que é mais aparatoso o leva ao médico. Por isso, em geral, são estes contextos onde é feito. E há também uma baixa percentagem de casos operáveis. Porquê? Por ser já num estado bastante avançado, em que a operação não vai adiantar muito? Sim, por ser num estado já avançado, mas eu devo referir aqui que eu gosto mais de falar do copo meio cheio em vez do copo meio vazio. E, de facto, nas últimas décadas, e eu, de facto, fiz o meu percurso médico no IPO, onde trabalhei em 20 e tal anos, e, de facto, nessa altura, até há 10 anos atrás, o número de casos que era operado era muito mais reduzido. Eu hoje estou no Beatriz Ângela, é um centro de referência, mas, de facto, também o número de casos que a gente vê operar é muito maior. E é também importante salientar que não é só a cirurgia, a conjugação com as outras terapêuticas, nomeadamente a quimioterapia, a radioterapia. Há doentes que nós diríamos que não eram ressecáveis por envolvimento vascular e depois de quimioterapia, que mudou muito, ainda há um ano foi publicado um estudo extremamente importante antes da cirurgia, depois de radioterapia, e por isso o benefício que esses doentes têm de ser tratados por uma equipe multidisciplinar, muitas vezes só disponível em centros de referência, de facto tem melhorado muito o prognóstico. Eu também tenho aqui perguntas do copo meio cheio. E é nesse sentido que eu acho claro que sim, essa mensagem de que as coisas estão a mudar para melhor tem que ser transmitida, mas não podemos negar que é de facto um problema de saúde muito grave e na maior parte dos casos com consequências muito nefastas. Há esperança para os doentes de que as coisas continuem a evoluir no sentido de um tratamento cada vez mais eficaz? Sim senhora, há muitas esperanças, de facto, não só com os métodos de imagem. Nós hoje, por exemplo, eu falava há bocado em métodos de diagnóstico precoce, nós muitas vezes um doente vai fazer um abdômen, queixas inespecíficas, faz uma ecografia, tem uma pequena lesão quística do pâncreas. Esses diagnósticos podem chegar a ter 20% das pessoas acima dos 60 anos que têm essa lesão quística. As tecnologias hoje disponíveis, essa lesão quística pode ser um precursor e dar o cancro, e aí é uma excelente oportunidade que nós temos de evitar um cancro que apareça e de o curar, por assim dizer.
embora nós tenhamos que distinguir quais desses 20% é que de facto são. E de facto temos muitos avanços, tanto em métodos de imagem como em métodos moleculares. E com os avanços da tecnologia, certamente que iremos ter também nos próximos tempos mais ferramentas para combater este problema. Exatamente. Bom dia, muito obrigado pela sua presença e esclarecimentos nesta edição da manhã.